Lele? Vamos lá. Palmeiras teve o jogo antecipado aí para sábado, 6 horas da noite, em Barueri, né? O jogo que vai aí fechar a primeira fase. O Abel deve poupar os jogadores que estão pendurados, dentre eles o Endrick, né? Os cartões eles serão zerados para a próxima fase, mas quem tomar cartão no domingo e tiver pendurado não joga nessa fase quartas de final, então o Abel também vai ter esse tipo de preocupação. Richard Rios renovou o contrato até 2026, o contrato dele era até 2025, e o Luan renovou até o fim de 25, o contrato dele vencia agora no final desse ano. Então, mais uma prática que o Palmeiras tem adotado, né, que é a prática de você renovar contratos, não deixar muito para a última hora. Alguns acham interessante, outros acham precipitado, porque o jogador às vezes fica mais acomodado, mas de fato é assim que o Palmeiras planeja o seu elenco já há algum tempo e consequentemente, né, tem esses atletas aí, né, o Abel pode planejar melhor o elenco para os próximos anos. Então, repetindo, Luan e Rios também com um contrato renovado e um aumentozinho, né, Espímpolo? Faz bem para todo mundo, né? O Rios é aquele que deu aquela entrada feia no Pablo Maia, né? Rios é aquele, isso. O Luan, vira e mexe, tinha notícia aí, o Palmeiras vai liberar o Luan, vai emprestar o Luan pra jogar. Abel adora o Luan. Cara. Ele sempre joga, cara. Abel adora o Luan. Titulares. É que hoje a gente tem ali, né, tem que entender que o Palmeiras tem uma dupla, ou quando joga com 3, que é Gomes e Murilo. Sim. 2 jogadores de nível de seleção, não à toa são convocados. E o Luan, nessa configuração de terceiro zagueiro, ora joga ele, ora joga o Marcos Rocha. Mas o Luan sempre que... Pra mim, ele fez um clássico espetacular domingo. Ele e o Murilo foram os melhores do Palmeiras. O Luan certamente seria titular em 18 times aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Em determinados momentos... Não, ele ficou marcado por conta de determinados momentos. Ele falha e sai gol, né? Então, ele ficou marcado, mas eu acho que ele conseguiu dar a volta por cima. Ele é uma bola de segurança do treinador. O cara gosta demais dele. Jogador de confiança. Exato. O Breno Lopes, por exemplo. Ninguém dá muita coisa pro Breno Lopes, mas o Abel gosta demais dele. O Mike, por exemplo, ele cresceu de fato com o Abel. Aliás, a maioria, né? Esses atletas são o que são hoje por conta do Abel, né? É que o time titular, né, Lelê, é tão bom que pro Palmeiras ter um banco pra competir ali é difícil. É a espinha dorsal, né? É muito forte. A espinha dorsal que, na opinião, é o Everton, que não tá bem no ano, hein? O Everton começou muito mal o ano, parece bastante inseguro. É uma fase. Fase. Todo goleiro tem a sua. Gomes, Murilo entra nessa lista, Piquerez, Zé Rafael, Veiga e era o Rony anteriormente. O Rony já não faz mais parte desse... porque tá no banco e tal. Então são jogadores aí que... esses têm um apreço maior por parte do técnico. O treinador, ele vai precisar entender o momento certo, a sensibilidade dele, para ele não comprometer o time. Porque o Everton, ele é um cara que tem muita história, ele é um baita goleiro, mas ele tá totalmente sem confiança. De repente, ele insiste com o cara e coloca uma competição em risco. Você sentaria no banco, Everton? Não sei se é o momento ainda. Mas, por exemplo, ele fica marcado por conta daquela falha diante do Corinthians, ele falha diante da Portuguesa e falha diante do São Paulo. A decisão é do treinador. E é óbvio que o Abel confia demais no Everton. O Everton é muito bom goleiro. Porém, ele não pode comprometer o time. No ano passado, ele foi acusado de insistir muito com uma formação ou com determinados atletas e só caiu na real depois que ele caiu na Libertadores. Ele admitiu isso aí, que de repente ele não sabe se... Ele poderia ter feito diferente. Acho que foi com o Rony que ele falou que ele poderia ter tirado antes pra preservar e ele perdeu meio que esse o Rony, é difícil. O Rony tinha o mesmo tamanho do Everton. O goleiro é mais... Então, mas eu acho que a figura do goleiro é muito diferente. Para o treinador, para o time. O Cássio passou por um momento difícil, chegou até a ser ameaçado na época e mantiveram ele em campo. O Abel comprou a briga, você viu na entrevista coletiva do Mas eu compraria também a briga pelo Everton. Eu não tiraria o Everton. Ele tá fazendo o que eu peço. Eu não colocaria o Everton no banco de maneira alguma. É uma questão de cada um. Eu acho que o Rony tinha a mesma importância quando ele perdeu a posição. Ou não? Rony e o Everton não tem o mesmo tamanho? Tem. Eu acho que Rony, o Everton, Marcos Rocha. História? Sim. Acho que Veiga, assim, eles estão... Esse time, cara, esse time tá construindo tudo, né? Esses jogadores... Dudu tem 12 títulos, igual ao Ademir e ao Jonqueira, se eu não me engano. O
Gomes tem 11, Marcos Rocha tem 11, Mike tem 11. Então são... Eles têm o Zé mesmo Rafael tem tempo de 8, clube? O Everton tem 10. Basicamente. O que diz a nação, Lelê? O Dudu Pra pôr do banco ou não? Quem? A nossa nação, a nossa coletividade diz o quê? Que tá na hora de meter no banco? O Everton? Mas essa é uma decisão difícil porque o Lomba joga pouco. Mas a torcida Não, tudo bem, mas lá a torcida é Mas muito é um passional. baita goleiro também. A torcida hoje imagino que queira que o queira Everton vá pro banco, mas não pra escorraçar o Everton. Eu acho muito difícil. Eu acho difícil porque é uma situação de goleiro. Eu acho que ele poderia ficar 1, 2 jogos fora e depois retomar, depois voltar. Não é uma ser coisa esquecido. permanente. Nasceu o nenê do Everton agora há pouco tempo, não nasceu? Já faz um tempinho. Porque às vezes o cara tá sem dormir também, a gente acha que isso não interfere. Ele teve O cara tem babado. Ele teve um problema familiar com uma tia dele lá no Acre, no início do ano. E talvez isso seja também um pouco um dos motivos aí pela fase, enfim. Então, pode ser que esteja, né? Porque eu acho que a gente tem. Eu acho que o problema é ser radical. Então é o seguinte: olha, o Everton merece sair, ele não tem mais condições de permanecer no Palmeiras, ele tem que ser vendido, vai embora. Não é isso. Se o cara tá sem confiança agora, tenta de alguma forma recuperar o jogador. Ele é o dono da posição, mas tá passando tá sendo feito, por um momento jogando. ruim. Mas ele tá jogando. Mas ele tá jogando. estando em campo e fazendo um bom jogo, uma boa partida. Eu acho que o treinador ele precisa ter a sensibilidade necessária para entender se ele insiste ou não, porque ele não pode comprometer o time numa competição. E eu repito aqui, se por um acaso ele optar por deixar o Everton no banco, não significa que é o fim da passagem do Everton. É uma tentativa de recuperar um cara que é importante pro clube. O Lomba também não é esse cara todo pra passar essa segurança pro torcedor do Palmeiras. Tirou Mas o eu Everton, acho- mas vai entrar o Marcos. Mas aí que tá, Espímpolo. A questão nesse momento é a preservação do Everton. É do Everton, não importa, entre aspas, quem entre, mas pro cara que tá saindo dar um descanso, se for o caso. Eu não sei, sinceramente eu não sei como agiria nessa forma, se eu sou um gestor de grupo. O Richards, Virgílio, boa tarde. Acho que o Everton não vai jogar no sábado. Grande abraço pra vocês. Pode ser, mas o sábado é um jogo que acho que muita gente vai ser preservada, né? O último jogo daí é fase de grupos. Já tá classificado. Ele né? deve poupar os preservados aí que estão com cartão amarelo.